Boa noite a todos. Queridos irmãos em Cristo, que Jesus nos abençoe nessa noite e que nós todos possamos receber tudo o que viemos em busca. Nós vamos tentar fazer aqui uma breve reflexão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é sempre o roteiro seguro para alcançarmos a nossa felicidade. Então, Jesus se ausentava às vezes da multidão. Às vezes a gente pensa assim, Jesus estava sempre junto ao povo, né? Mas ele não era homenageado quando estava com esse povo. Ninguém o adorava, todo mundo o sugava. O desespero, o sofrimento, a tristeza, as mais variadas formas de sofrimento estavam ali. Como esperança, vendo nele a esperança de mudar as suas vidas. Então, ele era sugado e constantemente ele se ausentava da multidão e deixava a multidão com os apóstolos, tomando conta, né? Organizando para quando ele se apresentasse. Numa dessas, que ele se isolara para orar, está lá o Evangelho sempre dizendo que Jesus se afastava para orar, conversar com Deus, restabelecer as suas energias para entregar a todos com quem ele tivesse contato. E trabalhava o dia inteiro, tanto é que João escreveu, depois de 90 anos, quando escreveu o Evangelho de João, foi o último deles, ele que conviveu com o Mestre, lá no final do Evangelho ele falava assim, muitas coisas que Jesus fez, se fôssemos falar todas, principalmente as que eu vi, faltaria papel para escrever todas as suas façanhas, né? Ele trabalhava do começo do dia até o final dele, e à noite também, só que ele tinha outra forma de trabalho espiritual, e ele estava aqui na terra, atendendo a todos, graças a Deus. Foi o maior presente que Deus enviou a nós, o Mestre, o nosso Mestre Jesus, que veio para nos apresentar Deus, apresentar a sua lei de amor, não aquele Deus mais vingativo, que tinha preferidos, preteridos, não, ele veio falar de um Deus que ama a todos, que não condena, que não castiga, que ama, e que está disposto sempre a nos ajudar em tudo que precisarmos, mas que quer que avancemos, quer que nós cresçamos, quer que nós nos espiritualizemos. Esse o grande objetivo de estarmos aqui, o nosso crescimento espiritual. Por isso Jesus veio para nos salvar, para mostrar o objetivo de estarmos aqui na terra. Numa dessas saídas de Jesus, os discípulos então organizam a multidão e ele se apresenta. E logo que chega junto à multidão, um homem desesperado se joga aos seus pés e fala assim, Senhor, tenha misericórdia do meu filho, pois ele se joga no fogo e na água. Ele tem um espírito que o joga no fogo e na água constantemente, e ninguém consegue conter. Eu apresentei aos seus discípulos, mas eles não conseguiram curar, nem expulsar esse demônio. E Jesus, a única parte do Evangelho que Jesus mostra uma indignação, quando ele fala assim, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei por vós? Traga-me aqui o menino. E então, Jesus, sendo levado a criança até ele, Jesus impõe a mão
e ordena que aquele espírito se afaste e que não volte mais. A sua ação moral e magnética tirou aquele espírito, desvinculando aquele processo obsessivo que vinha, às vezes, de várias encarnações sucessivas entre o agressor e o agredido, ora um, ora outro. É assim que se forma o vínculo das obsessões. Muitas vezes nós falamos assim: nossa, que vítima. Mas ninguém é vítima. Às vezes só trocou. Hoje a vítima já foi o algoz. E vice-versa. Jesus, com o seu poder magnético, interrompeu aquele processo obsessivo de ódio, de vingança, de querer o mal insistentemente de um pelo outro. O seu infinito amor tem esse poder de livrar-nos desses processos obsessivos. E então, Jesus, expulsando o espírito, como diz no Evangelho, que na verdade, segundo alguns estudiosos, Jesus não expulsava os espíritos, uma vez que o espírito somos todos nós, inclusive os desencarnados, que ele ama também. Diríamos que Jesus tirava o espírito daquele sofrimento e o libertava com o seu magnetismo de amor. Ah, mas ele tinha muito ódio. Mas você acha que o amor do Cristo não é capaz de dissolver ódios? O amor dissolve tudo, qualquer mágoa. E o amor do Cristo, muito mais. Porque é a vontade de Deus. E aí então ele interrompeu aquele processo obsessivo. Mas ele queria também dar uma lição aos seus discípulos, dizendo a eles: até quando eu estarei convosco? Porque ele já tinha outorgado aos seus discípulos a fazer o que ele fazia e faz. Ou seja, curar, curar, perdoar. Mas os discípulos ainda não tinham entendido e nem tinham a fé suficiente para agir em casos graves. Muitos, quando eles começaram a realizar curas, eles se assustavam, porque Jesus falou: vá de 2 em 2, pregai, expulsai os espíritos, curai os leprosos, limpai os leprosos, ergueis os paralíticos, fazei ver aos cegos, ouvir aos surdos. Vá, faça isso em meu nome, e eu estarei convosco. Ele falou isso. Então ele outorgou os discípulos a fazerem o que ele fazia. Por isso ele escolheu aqueles 12. Mas eles estavam como nós, vacilante, dizendo-se cristãos, seguidores do Mestre, mas ainda vacilante. Será que eu posso mesmo? Será? Claro que nós podemos muito pouco, mas se você acreditar mesmo que quem pode é o Cristo, Ele vai e faz. E nos dá o mérito de termos usado a nossa energia. Isso é a mediunidade que todos nós temos. Então, ele já tinha outorgado esses discípulos. E eles não compreenderam, porque eles estavam vacilantes. E por isso ele falou: ó raça incrédula, até quando estarei convosco? O reinado dele já estava acabando. E os discípulos ainda não tinham entendido. Até quando eu vou ter que pegar você pela mão para andar, que nem aquela criança que já sabe andar, mas precisa da mão, né? Não, você anda sozinha. Jesus queria isso, queria que eles tomassem a frente, porque ele sabia tudo que viria logo em seguida. Mas os discípulos vacilantes não conseguiram. Bom, no final do dia, depois de todos os trabalhos, os discípulos chegaram até ele e falaram assim: Senhor, Mestre, por que nós outros não conseguimos ajudar aquele pai com aquela criança?
Aí Jesus fala assim: não conseguiste porque não tiveste fé. Porque se tiveres fé, do tamanho de um grão de mostarda, diria: essa montanha passa daqui para acolá. E isso vocês fariam. Então, eles sem compreender, falam assim: mas mestre, nós tentamos. Sim, mas para esse tipo de espírito, só com muito jejum e oração. Aí a gente fica pensando: é jejum de alimento? Não, vou deixar de comer uma semana para exercer a cura. Não é isso. Jesus está falando do jejum de sentimentos, de pensamentos ruins, o jejum dos vícios que nos arrancam a energia e nos prende ao chão, não nos deixa ligar com o alto. Os vícios nos limita, nos joga para a terra, nos prende à terra. E aí ficamos vítimas de nós mesmos, porque estamos extremamente apegados à matéria. Por isso pouco conseguimos. As criaturas que se dedicam e que têm fé e que oram com fé e confiança, muito fazem, muito conseguem. A ciência hoje em dia já consegue analisar mentes, a mente da criatura quando ela ora. Há mudanças energéticas, os átomos começam a fluir e a se movimentarem de maneira diferente. Já consegue se confirmar isso pela oração. E aí, mais surpreendente ainda, que eles falaram assim: mas que oração? Aquela que a gente faz quase em êxtase? Falou: não, até as orações decoradas. Só para a gente ver. Porque às vezes tem gente que não consegue fazer uma oração pensando. Está pensando em 1000 coisas e faz a oração decorada. Ainda assim, ela muda a nossa mente. Ela faz vibrar diferente. Já é alguma coisa. Claro que para nós fazermos uma oração, nós temos que ter unção, sentimento, ligação. Porque Jesus, quando se isolava da multidão para orar, ele falava: então Jesus se isolou da multidão e subiu no monte para orar. Aqui subiu. Toda vez que Jesus ia orar, ele subia no monte. Que monte é esse? Não é? É alegórico. Subir significa se alçar para cima, né? Se erguer espiritualmente, se libertar da matéria. Toda vez que a gente tem que alçar, a gente precisa erguer, subir. E então o evangelho, que é um código, diz: Jesus se ausentou da multidão, subiu no monte para orar. Zaqueu, que era muito pequenininho, subiu num pé de sicômoro para enxergar Jesus. Quer dizer, ele teve que se elevar para reconhecer Jesus. Então, nós temos que nos elevar. Mas como que fazemos isso? A oração diária. Nós não podemos perder. Não podemos perder chances de fazer a nossa oração. Porque é isso que nos liga com o alto, nos traz proteção, sentido reto das nossas ações, modifica os nossos pensamentos, ganhamos proteção, atraímos espíritos benfeitores, afastamos os maus espíritos que sempre se rodeiam dos nossos maus pensamentos. Nós somos energias, e conforme a energia que a gente vibra, nós atraímos outras energias iguais.
não é? Veja os casos de suicídios abundantes, principalmente na nossa cidade, infelizmente. Não é? Tudo é sintonia. E nós precisamos cuidar muito disso. Cuidar dos nossos pensamentos, para que as nossas ações se modifiquem. Existiu um grande espírita lá em Ituiutaba, que muitos de vocês devem conhecer, já ouvido falar, Jerônimo Mendonça. Ele, aos 17 anos, ele ficou paralítico, teve uma artrite reumatoide e foi perdendo os seus movimentos. E aos 17 anos, ele foi para uma cadeira de roda e foi continuando a perder os movimentos, e eu sei que até que ele teve que ir para uma cama ortopédica e ele ficou tetraplégico. Nem a cabeça mexia. Ele só ficou a voz. O resto era paralisado. Esse camarada foi incrível. Ele era amigo do Chico Xavier. E enquanto ele ainda tinha movimentos, ele sempre visitava o Chico, e o Chico falava: Jerônimo, estude, leia o quanto você puder. Conheça a doutrina espírita e divulgue-a. Ele viajou por todo o Brasil divulgando a doutrina, ainda que numa cama ortopédica. Aonde ele ia era uma atração. Primeiro porque aquele trambolho que ocupava o lugar e chamava a atenção. Mas ali em cima tinha uma criatura com uma voz abençoada e as expressões amorosas. Uma criatura positiva, que não se abatia por nada, porque tinha a doutrina dentro de si. E foi um dos grandes divulgadores da doutrina espírita em todo o Brasil. Esse homem escreveu 5 livros, fundou 3 centros espíritas, uma gráfica que produzia livros, que depois fechou. E ele montou uma creche, que está até hoje lá em Ituiutaba, para 200 crianças. Foi uma luta. E ele tinha um senso de organização que era incrível. Tratava-se a sua vida, quem quiser conhecer as suas outras encarnações, o Chico Xavier dizia que ele era o príncipe de Horensebet. Quem quiser conhecer, era um príncipe 3.000 anos antes de Cristo, lá do Egito, que morava numa ilha, num castelo, numa ilha, que sequestrava as moças. E ele, depois de muitas outras reencarnações, o livro perdão, que daqui a pouco eu lembro, eu falo o nome do livro. Para que vocês conheçam essa história fenomenal. Mas nós tivemos a chance de ter o Jerônimo redimido aqui entre nós, completamente paralisado, pagando contas do passado. E ele tinha plena convicção disso. Ele viveu até os 52 anos. 30 desses anos foi na cama ortopédica. E dentre esses 30 anos, 15 dos 15 de 30 de cama, 15 ele ainda ficou cego. Então ele era completamente paralisado e ainda cego. Tinha um humor incrível. Morava em Ituiutaba, que é uma cidade pequena do Triângulo Mineiro, mais ou menos a 400 quilômetros de Uberaba, que quase todo final de semana ele ia para os trabalhos do Chico Xavier, em Uberaba. Ele com os irmãos. A família toda trabalhava em função dele. E ele é um cara extremamente positivo. E esse camarada, numa certa feita, ficou doente. A pressão dele foi caindo, ele deu uma infecção urinária, que ele começou a perder muito sangue. E trocavam os lençóis e nada cedia aquela hemorragia. Levaram no hospital lá de Ituiutaba,
E o médico atendeu, fez o que podia e falou assim, a pressão dele disse que chegou a 5. E eles falaram assim, olha, não tenho mais o que fazer. Aí alguém do grupo falou assim, nós podemos levar no Chico? Chico, em Uberaba? Ele falou assim, sim. E vocês podem levar, mas não de carro. Se levar de carro, no meio do caminho ele morre. Tá. Providenciaram um avião de Ituiutaba, particular. Botaram ele lá e foi a equipe com ele. Chico Xavier era uma sexta-feira. Chico Xavier trabalhava à noite, mas de dia ele tinha um trabalho assistencial em que ele ficava fora do centro. Chegaram com o Jerônimo, depois de 2 horas lá na comunidade espírita onde o Chico atendia, de dia. Claro que ele não ia estar lá. Mas quando chegaram com o Jerônimo esvaindo em sangue, trocando lençóis atrás do outro, já estava um camarada lá, que veio da onde o Chico estava. Os que o Chico mandou ele vir para dar um recado para o pessoal que ia chegar na comunidade espírita, para aguardá-lo que ele já estaria chegando. O camarada falou, olha, vocês fiquem tranquilos, que foi essas as palavras que o Chico mandou falar. Fiquem tranquilos, porque ele já está chegando. Ele teve que se atrasar um pouquinho, mas ele já está sabendo que vocês viriam. Não tinha celular, tá, gente, naquela época. Esse Chico era espetacular. Aí o Chico chegou. Aquele desespero, Jerônimo não tinha mais sangue, estava branco. Rodeou a mesa, o pessoal dele lá, mais os amigos do Chico, chegaram, o Chico olhou muito calmamente, falou assim, vamos fazer, rodear a cama do Jerônimo, do nosso Jerônimo. Agora, cada um vai rodar e dar um beijo nele, na testa dele. E assim fizeram, cada um vinha, dava o beijo e ia se colocando. O Chico, com isso, enquanto eles faziam lentamente isso, o Chico com as mãos em cima da parte genésica dele, a uns 15 centímetros mais ou menos, o Jerônimo narra como se tivesse ferro quente, queimando as suas partes. Um ferro quente, ele sentia a dor, mas suportável. E aquele ferro quente, o Chico ali. Aí, botaram uma garrafa de água ali, o Chico deixou, limpou, deu um beijo no Jerônimo, o Jerônimo já começou a corar. Aí foi na água, colocou a mão, a água ficou turva. Daí, ele esperou um pouquinho, olhando para o Jerônimo, e aí falou, leia o Evangelho. Alguém abriu o Evangelho, leu o Evangelho, o Jerônimo já estava corado. Aí falou, Jerônimo, comente o Evangelho. O Jerônimo, tá bom, comentou o Evangelho. Claro que, ajudado pelos Espíritos, como sempre, fez um comentário espetacular. Acabou, o Jerônimo já sorrindo, todo mundo feliz, pronto, ele não vai morrer agora, né? Tudo saudável, o Chico também dando risada, todo mundo saiu um pouquinho, dá licença um pouquinho. Foi, chamou o Jerônimo e disse assim, meu filho, você quase vai para o plano espiritual antes da hora. O Emmanuel mandou te dizer que se você repetir essa situação, você vai perder a sua encarnação. Todo o trabalho que você fez, você pode perder. Você sabe por quê? Jerônimo assustado. Não, Chico. Não sei. Porque você sentiu pena de si.
Você se lastimou. Você sentiu dó de você. Você sabe que tudo isso é um compromisso. É o remédio amargo para você se tratar. Para tratar o espírito eterno que vai viver sempre. Não o corpo. O corpo vai passar. E você terá outros. E quem sabe, se você vencer essa guerra, outros muito saudáveis. Onde você poderá trabalhar mais pelo nosso Senhor. Mais do que você fez e faz. Portanto, não vacile mais. Porque você pode chegar antes da hora. E antes da hora, não é a hora. E você vai perder o que você conquistou. Jerônimo tinha uma sensibilidade tão incrível. E ele era um ícone na cidade dele. Ele morreu em 82. Eu tive o privilégio de ir lá visitar. Claro, não consegui alcançá-lo ainda encarnado. Mas conversei com as irmãs, conheci a casa onde ele atendia as pessoas. Ele ficava o dia inteiro trabalhando. Tinha um telefone que botavam até com um negócio, um desses... um suporte de telefone que ficava na orelha dele e ele dando instrução, falando com as pessoas. Pessoas assim, a ponto de se matar e tudo mais. Recorriam a ele. Porque alguém mandava, entendeu? Você quer se matar? Tudo bem, mas primeiro fala com Jerônimo, depois você se mata. Mandava essas buchas para ele. Ele trabalhava o dia inteiro. E ele era um ícone na cidade. Mas ele andava, a saúde dele estava bem deteriorada, já próximo de 82. Então, a família tinha lá um jazigo, no único cemitério lá de Ituiutaba. E eles tinham lá um terreno para colocar a família. Eu sei que quando o Jerônimo morreu, foi aquele bombeiro, o carro do bombeiro na cidade, entendeu? O velório, 2 dias. E nisso, foram solicitar lá para o terreno do cemitério, que era lá no fundo do cemitério, estava ocupado. Mas aí ficou aquele negócio, mas como? Ocupado, mas não pode e tal. Quem que ocupou? Trocaram o terreno. Eu disse, mas que coisa, por que você está falando isso? Vocês vão entender. Trocaram o terreno dele, aí como ele era o ícone lá, né, a organização lá do cemitério, a presidência pegou e falou assim, não, nós vamos dar um outro. Tem um outro que a gente pode oferecer, sabe aonde? Bem na entrada do cemitério. Divulgando a doutrina. E o grande espírita que ele foi. Antes de morrer, ele tinha uma frase que ele deixou escrita. Não por ele, mas pelas pessoas. Ele era um grande poeta. E a frase, se eu me lembro, é assim. E eu fui lá no túmulo e está lá a frase escrita. Assim, agradeço a oração, meu querido irmão, com as bênçãos da reencarnação. Agradeço a oração, meu querido amigo, com as bênçãos da reencarnação, amanhã estarei contigo. Mostrando o lema da doutrina, a reencarnação, a vida eterna e todos os pilares. Mais uma vez, ele como ícone da doutrina, fazendo a propaganda da doutrina espírita, está tudo ajuntado pela espiritualidade, para que não se perdesse parece que ele já sabia de tudo que ia acontecer. Extraordinário, né? O trabalho, a dedicação, o empenho, é o verdadeiro apóstolo. Quando nós aceitarmos o Cristo definitivamente,
nós perdemos todos os medos. Não temos medo de nada. E sabemos que tudo é possível. Como principalmente, hoje recebermos aqui nessa casa tudo o que viemos em busca. Muito obrigado, meus irmãos, pela paciência de nos ouvir. Que Jesus nos abençoe e que nos dê, mais uma vez, tudo o que viemos buscar, claro. Muito obrigado.